Saudações sertanejas em Cristo Jesus, ao povo abençoado, firmes na rocha. Eu sou Alex Renzi, começamos agora mais um programa Rodeio da Vida. E hoje no programa Rodeio da Vida, nós temos aqui uma grande profissional, competidora de 3 tambores, médica veterinária e ainda especializada em quiropraxia equina ou equestre. A porteira de hoje foi aberta e eu te convido a entrar comigo nessa arena. Raquel, Deus abençoe. Amém. Obrigado a presença no programa Rodeio da Vida, ter separado esse tempo. É muito bom para nós trazer pessoas que inspiram assim como você. Obrigado a presença. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui. Raquel, primeiro a gente já começa o programa falando, nossa, quanta função, né? A gente, é bacana trazer profissionais como você, pessoas que têm inspirado, né? E como eu já te falei, eu acompanhava muito e te conhecia pelo Instagram, né? Uhum. E como a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? E hoje, como você falou, é bem reservada, né? Sou. Mas eu tenho visto você transmitir muita a sua pegada de fé com Deus, né? E como tem me alegrado o meu coração de ver como que Jesus tem abraçado tanta gente, né? A gente fala, estamos vivendo os últimos tempos, né? Então, Sim. ele realmente está laçando, né? Sim. Que legal isso. Médica veterinária especializada em cavalos, né? Em equinos. Em equinos. Sim. Que bacana. E você começou a sua vida no tambor com quantos anos, Raquel? Comecei com 13 anos. 13 anos? 13 anos. Eu morava em Dom Aquino na época, numa cidadezinha bem pequenininha do interior aqui do estado, né? E meu pai tinha influência no sindicato da cidade e aí começou a surgir interesse das pessoas, de outras pessoas para fazer aula. Aí deu certo de levar um professor de equitação, né, de tambor. Que bacana. E ali eu comecei. Então o pai foi a inspiração de tudo isso? Foi. Meu pai laçava quando ele era solteiro, né? Então... E você disse que ele gosta, você falou que ele gosta de muares, né? Então... Vou conectar ele com a turma das cavalgadas aí, hein? A paixão pelo cavalo vem de berço, vem dele, que bacana. Dele. E quando você começou com 13, as competições, as provas, a vida mais profissional, surgiu depois de quanto tempo? Surgiu depois de uns 6 anos, mais ou menos. Que foi quando eu ainda competia, né? Mas foi quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de veterinária aqui em Cuiabá, me formei aqui. E na época eu tava sem cavalo meu de prova. Mas eu treinava num rancho aqui com o Jackson. Olha só. E aí o Jackson me dava os cavalos que ele tinha ali de proprietário. Que muito gente boa, Jackson. Gosto dele. Preciso trazer ele aqui. Que não tinha feminina para correr. E aí eu montava os cavalos do Jackson. E ali foi onde eu conheci a área que eu atuo hoje, de fisioterapia e reabilitação equina. Porque aqui no estado só tinha uma profissional que atuava nessa área até então. Isso foi mais ou menos 2013, 14, por aí. E aí foi onde me despertou o interesse, né? Então essa área de reabilitação é como se fosse uma fisioterapia, algo parecido com isso. Exatamente. E a gente, como quebra paradigmas, né? Porque fala, poxa, ela é pequenininha e às vezes ela pega aqueles brutamonte ali, aqueles garanhão, aqueles cavalos fortes. Mas a minha maior motivação para começar com a quiropraxia foi justamente essa. O pessoal falava, você é muito pequena para isso, você não dá conta. E teve sucesso total, né? Graças a Deus. Eu já escutei pessoas hoje que estão trabalhando na mesma área que a sua, e estão buscando essa área da reabilitação, que comentaram, pô, me inspiro na Raquel. E aí a gente vai chamando a atenção, e a gente vai falando, caramba, que legal, né? E então essa área, ela cresceu muito, né? Cresceu, tem crescido. Os proprietários hoje estão mais abertos, né, para prevenir, ao invés de remediar, né, que é aquele ditado. A fisioterapia, ela vem não só como um tratamento, né? A gente pode usar ela e deve usar ela com o objetivo também de prevenir lesão. Porque o cavalo, ele é um atleta como qualquer outro. Eu sempre costumo comparar um cavalo de esporte, de corrida, com um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele passa horas, né? 45 minutos em cada tempo no campo. Eles saem do treino deles, eles vão para onde? Para o recovery.
para recuperação. Verdade. Então, por que o cavalo que ainda carrega a gente nas costas, muitas vezes ruins cavaleiros, né? Que e tem uns bem ruins, né? Tem. Eu seria um. E por que com eles tem que ser diferente, né? E outra coisa, não fala. Então, muitas vezes o animal tem uma relutância em fazer algum movimento, tem uma dificuldade para fazer um movimento mais para a esquerda, outro para a direita. E com a fisioterapia, com a quiropraxia, as terapias manuais, a gente consegue identificar esses pontos de dificuldade, de restrição de movimento, de mobilidade, né? Redução de mobilidade e tratar. E isso tudo influencia no resultado dentro de pista. Que bacana. Né? Voltando um pouquinho, quando você disse da sua primeira prova, né? Que você competiu como profissional, né? Você falou que demorou 6 anos depois que você começou. Foi. E como foi para você a primeira experiência no profissional competindo nos 3 tambores? Você fala competindo como veterinária e como competidora já. Porque já é verdade, já tava estudando, né? Já tava. Era mais tranquilo, né? Na época da faculdade era mais tranquilo. Hoje eu tenho que me virar em Imagino. 2. Graças a Deus eu tô num lugar bom, meu animal fica num lugar bom, né? Com pessoas que me dão suporte para eu conseguir atender todo mundo da melhor forma possível. E depois me retirar para ir para minha outra versão, que é a Raquel competidora, né? Imagino. Que top. E hoje, né, acho que bacana até a gente poder mencionar sobre isso, você como competidora e hoje também nessa sua área de reabilitação, da quiropraxia, você na hora que você está montando, quais as diferenças? O que você já percebeu para poder defender a sua área como médica veterinária, essa área especializada que você tem hoje, específica, né? O que você consegue, às vezes, usar da Raquel competidora, da Raquel que monta, né? Para poder vender o seu produto hoje e convencer um proprietário de um cavalo que a aplicação daquilo que você tem como profissão vai dar um bom resultado para o animal dele? Bom, eu costumo citar exemplos de outros animais que estão se destacando, né? Que eu tenho atendido. E falo por mim também, porque eu sou amadora, né? Mas a diferença que eu sinto no meu animal, quando eu tenho tempo disponível para eu cuidar dela, para eu cuidar de prevenir a dor, de prevenir uma dificuldade, uma tensão muscular que seja nas costas, a diferença é gritante para mim. A gente sente a leveza do animal. Que legal. Hoje você tá mais focada... Você não tá só em Cuiabá, né? Você tá viajando aí em Mato Grosso. Como é que tá seus atendimentos hoje? Na verdade, eu moro em Rondonópolis. Você mora em Rondonópolis? Eu comecei, depois que eu me formei, eu comecei a atender lá. Você veio hoje especialmente pro programa? Exatamente. Nossa, de Rondonópolis. Gente, o pessoal em Rondonópolis, o programa Rodeio da Vida passa lá. Ah, é? TV Capital 9.1 em Rondonópolis. Então, você que tá assistindo... Olha só, Raquel, conterrânea, pessoal de Rondonópolis, Deus abençoe, um grande abraço para vocês. Eu comecei lá atendendo 2 vezes por semana, e aí a minha demanda lá foi aumentando, e eu não estava mais conseguindo atender todas as pessoas que me procuravam, ficando apenas 2 vezes por semana lá. Então, para mim, por questão de qualidade de vida, por não ficar tanto na estrada, né, ficou melhor para mim mudar para lá. Então, hoje eu moro em Rondonópolis, atendo bastante gente lá, graças a Deus. Que legal. E aí venho para Cuiabá a cada 15 dias. Às vezes eu subo até Mirassol do Oeste, vou sempre para Lucas, aquela região do Nortão. Onde tem cavalo que me chama, eu tô indo. E hoje, e a equipe? Já tem uma equipe? Já tá treinando pessoas? Já tá criando discípulos? Como é que tá essa história aí? Já tem? Tem sim, sempre tem os estagiários, né, que procuram, eu gosto do seu trabalho, eu acho legal, eu acho diferente o que você faz, eu tenho vontade de aprender. Eu sempre acolho muito bem, porque quando foi a minha vez, eu não tive... Puxa. Isso, né? Eu não tive todo esse suporte, eu não tive alguém que falasse assim, não, anda comigo, eu vou te ensinar, fica comigo um tempo. Eu tive que procurar tudo fora, né? Meu primeiro curso de introdução à fisioterapia eu fiz lá em 2018.
Depois, em 2020, eu fiz a minha especialização nos Estados Unidos. Que bacana! Aí voltei, fiquei um tempo em Santa Catarina, num hospital que tinha um setor só de fisioterapia e reabilitação. E aí não paro. Então, assim, cada ano eu vou fazendo um curso, vou me reciclando. Na própria época de faculdade, você já foi despertando para essa área? Já. E o que te chamou a atenção? Por que você falou, poxa, eu preciso me especializar nisso, não tinha no mercado? Ou você viu uma necessidade para o animal? Como é que isso moveu o coração da Raquel? Na verdade, assim, a minha vontade, quando eu entrei na faculdade, nem era trabalhar com cavalo, né? É mesmo? Não, eu queria fazer reprodução bovina. Uau. Eu queria trabalhar com reprodução bovina, porque Mas desculpa, você só quer a área difícil de entrar, né? Porque, olha, eu vou dizer, desculpa, eu não sou preconceituoso nem um pouquinho, eu acho que tem que entrar mais. Mas uma área que pra mulher, eu acho que é muito difícil entrar. Ainda mais a peãozada lá na fazenda, você precisa ter muito punho firme. Os caras chegar, você com conhecimento de causa, chegar lá e falar, não, ela manja. E até conquistar esse espaço, você só quer, é difícil, né? Só queria... Eu gosto muito, ainda gosto muito. Do desafio. Tudo que me desafia, eu acho que me faz melhor. Bom demais. Então, assim, eu queria, mas eu queria para trabalhar em cima do que era meu, né? Para ajudar meu pai na fazenda, para eu ter mais o contato ali. Mas justamente por esse motivo, ele não quis deixar. Ele falou, não quero saber de você. O seu pai mesmo que... não quero saber, porque é difícil, você é mulher, vai ficar andando sozinha, e é complicado, né? A gente, mulher sozinha, lidar num mercado que é tão masculino, E para veterinária, na questão do cavalo, é um pouco mais fácil, né? É um pouco mais fácil, porque a gente lida bastante com o treinador, mas o treinador, ele tem a mente muito mais aberta e respeita, às vezes, do que o criador. Isso, Entendi. Então, respeita a nossa opinião, sabe? Tem alguns que testam, né, gente? Será que essa menina tá falando, que ela sabe o que ela tá falando? Testa muito. Testa. Mas, assim, eles... Também imagina o patrimônio que ele tem na mão. Imagina a genética que às vezes aquele cavalo, aquela égua traz e colocar na sua mão, né? Imagina só, porque ele tem que ter confiança. É o valor, né? É o valor agregado. Muito. Então... Mas, graças a Deus, tem dado certo. Que bacana. Eles confiam bastante. E hoje, o que você pode dizer? O conselho do pai foi bom? Foi. A mudança da sua escolha, você agradece a ele? Eu falo assim que se eu tivesse realmente seguido para essa parte, será que eu seria boa tanto quanto eu sou no que eu faço? Porque hoje eu consigo dizer que, graças a Deus, Deus me capacitou, Deus me deu um dom. Eu falo que o que eu faço é dom. Verdade. Então, será que eu seria boa? Olha aí, naquilo? Que bacana. Ô Raquel, e uma curiosidade que eu tenho. E a aceitação dos cavalos para você poder chegar, para você se aproximar, tocar, alongar, todos aceitam? Como é que é isso? A maioria deles já tá ali domado, treinado, né? Mas às vezes eles não estão acostumados com esse tipo de atendimento, né? O maior obstáculo para eles é a caixa, né? A caixa de quiro que eu subo em cima para eu me colocar na angulação da vértebra, né? Correta, para fazer um ajuste. O problema deles é com a caixa. É com a caixa, na maioria das vezes. Tem alguns animais que têm o comportamento mais difícil, digamos assim, porque eles têm muito medo. Então, às vezes geralmente esses animais já têm uma tensão maior no corpo, uns pontos de tensão. Então, eu sempre começo fazendo uma palpação da musculatura para eu procurar pontos de tensão, assimetrias, dor. E aí, nesse momento da palpação, eu já sei com que tipo de animal que eu tô lidando, como que eu tenho que chegar, como que eu tenho que me comportar, né, perto desse animal. Mas é difícil um que não acaba aceitando ou cedendo. Eles gostam. É um trabalho, uma construção, né? Porque a gente sabe que durante o treinamento, né, a doma, quem tá ali domando vai tirando as costas, a sensibilidade e tal, né? Sim. Mas às vezes a minha curiosidade foi justamente essa.
Porque é algo novo, né? Às vezes ele vai descobrir um ponto de sensibilidade que às vezes não foi tirado na dono. Um lugar que você vai tocar, que às vezes o domador fala, não, nunca vou precisar tirar nada dali. Mas a forma que você vai tocar deu uma sensação diferente pro animal, né? É que as terapias manuais, assim, eu começo pela quiro, que é uma palpação um pouco mais firme, né? Digamos assim. E aí depois eu faço a terapia manual sutil, que é uma outra técnica que eu trabalho. É todo um protocolo. Isso, E essa técnica já é um toque muito leve. É realmente muito sutil. Então, é muito difícil um animal que não se entregue para ela, sabe? Uau. E aí, por último, eu termino a sessão com a microfisioterapia. Nossa, é realmente uma construção com o animal, né? E já teve alguma situação inusitada? O cavalo reagiu? Foi agressivo? No começo já aconteceu. Tipo assim, no início da sessão, de dar coice na caixa, de às vezes quando eu faço o primeiro toque, o animal não aceitar e tentar me tirar de perto, mas com muita paciência. Você enxerga que isso foi, às vezes, uma construção da sua experiência para atender? Como chegar perto dele? Hoje isso aperfeiçoou, você tem uma outra abordagem e tal, até ganhar essa confiança? Às vezes, será que também não era a Raquel chegando? Como é que foi isso? O que você pensa nisso? Eu acho que um pouco dos dois. Mas a experiência é o que conta muito. Que legal. Porque no começo de tudo a gente chega com muita ansiedade, com muita vontade de fazer. Eu aprendi, quero aplicar. Vai dar certo, que eu tenho que fazer isso e tudo mais. E a gente passa isso, né, pro animal. Então, hoje, independente de com quem eu vou trabalhar, seja o animal mais expressivo, até um animalzinho de fazenda, de serviço mesmo, a minha abordagem é a mesma. O campo abriu, né? Não tá sendo só na alta performance. É isso. Às vezes o cara tem aquele animal, aquele cavalo que ele gosta, ele fala, não, vamos cuidar bem dele. Não tem valor, mas o valor sentimental que tem pra mim... Que legal. E hoje os estagiários, quando chegam para você, talvez nem todos tenham o talento, né? Não. E como é que é para você explicar isso para eles? Então, eu deixo para eles aberto o leque de opções que a veterinária tem, né? Falo, tem que procurar, faz estágio. Que nem todos vão ter o talento para essa especialização, né? Não. Eu costumo falar que a terapia manual, ela é ensinável. Mas o dom não é transferível. Uau. E eu acho que pra gente trabalhar com esse tipo de técnica, a gente precisa ter dom. Nossa, verdade. O dom, ele que dá. A gente aperfeiçoa, né? Exatamente. Você está aí acompanhando a Raquel. Aqui embaixo o Instagram dela, a gente já colocou algumas vezes no programa. Eu aconselho você seguir o trabalho dela. O perfil dela é um perfil bacana, ela está sempre postando ali algumas coisas interessantes. Como ela disse, ela é reservada, mas ela tem compartilhado um pouco do trabalho, da fé, né? Isso, Raquel? Sim. Eu já falei para você, eu aconselhei minha filha a seguir a Raquel, então pode seguir lá. E você, durante o programa que ela foi aqui compartilhando com a gente, você pôde acompanhar a imagem do atendimento e também da Raquel lá correndo tambor. Sim. Raquel, nós falamos de dom. E o dom, ele se aperfeiçoa, né? Sim. Como é que é a Raquel no seu dia a dia com o Papai do Céu, na sua relação com ele? Alex, de um ano e meio, mais ou menos, para cá, eu tenho me firmado cada vez mais em Deus, na palavra. Eu venho de um berço evangélico, né? E caminhar com Deus não garante que a gente não vai ter luta, né? Verdade. Mas assim, quando a gente passa pela luta com Deus, a gente consegue suportar as coisas muito mais fácil. É isso aí. Porque é na dificuldade que a gente descobre a força que a gente tem em Deus. Uau, muito bom. Eu acho que dificuldade todo mundo já passou ou ainda vai passar um dia na vida, né? Mas eu falo pra você com toda a convicção do mundo que se não fosse Deus, algumas coisas que já me aconteceram eu não teria suportado, eu não teria crescido, eu não teria sabedoria para lidar
e para ter deixado Que para bacana. trás, né? Eu acredito muito nisso, que para os filhos, né, alguns desafios vão surgir. Porque a proteção divina, ela garante que o mal não vai tocar. Exatamente. Mas Deus às vezes permite a gente passar por situações que o que Ele espera de nós é que a gente avance, que a gente Sim. consiga romper. Sim. Então, para nós, o treinamento é um músculo espiritual. E quando a gente vence esse desafio, Ele é exaltado, Ele é visto em nós. Sim. Eu falei no programa da semana passada com o Solinho, o voz padrão de rodeios, né? E a gente deu alguns exemplos das portas, né? A palavra de Deus diz sobre a porta larga, Sim. a porta estreita, né? E a porta estreita a gente sabe, é a porta do reino. Sim. E a palavra diz que o reino é tomado por força. Sim. Então não é sobre eu amanhecer, fazer uma oração, um devocional e deixar Deus de fora do meu resto do dia. Não. É uma vida de adoração. Sim. Eu vivo em constante adoração com Sim. Deus. E essa porta é estreita, não é fácil fazer não. isso. A hora que você toma uma fechada no trânsito, a hora que alguém fala mal de você, você não querer tirar satisfação, a hora que alguém te dá uma resposta, é o famoso tomou um tapa no rosto de um lado, dá o outro, dá a outra face. Né? Não é justamente assim, mas a gente sabe que esse reino é tomado por força. Sim. Mas existe um grande problema. Nós criamos uma outra porta. É a porta do meio. É a porta que a gente fica na zona de conforto e não quer fazer mais. Já se acha, eu já sou tal, eu sou profissional, eu sou o cara, eu já sei tudo. E aí você entra na zona de conforto. E aí só fica ali que seu controle remoto vem dos outros realizarem algo. E você decidiu não ser aquela que fica ali parada vendo a história dos outros. Você está aqui mostrando para o público que você é protagonista da sua história. Sim. Porque você sabe quem é o autor dela. Sim. Não é verdade? Olha que legal. Ele cuida de tudo, de todos Que bacana. os momentos, de todos os minutos. Eu não saio de casa sem ler a minha Bíblia, sem ter um minuto com Deus, né? Top demais. Porque eu acho que a palavra, ela traz alimento, né? Meu Deus! Então, a gente... Eu fico saciada, né? Pro resto do dia. Declaro que meu dia é do Senhor, minha vida, a minha casa, a minha família. Eu tenho acompanhado o seu Instagram lá. Você tem expressado um pouco mais, né? Esse seu lado cristão, seu lado espiritual. Sim. Tem compartilhado um pouco mais, né? O que foi? Deus deu um toquinho aí e falou, opa, vamos te usar aí para inspirar outros? Ou é simplesmente compartilhando a sua alegria da sua vida com Deus? Tem algumas coisas que eu sinto no meu coração que eu devo compartilhar. Uau, que bacana. Então, quando Deus toca no meu coração, fala, não, compartilha, eu coloco. E aí, sempre que eu posto alguma coisa, algum versículo, alguma coisa que me chama atenção, o pessoal me manda o feedback, eu tava precisando muito disso, eu tava precisando muito ler isso hoje. Nossa, essa palavra hoje eu precisava muito. Então, que legal. Isso incentiva, né? Porque o mundo hoje não quer saber de Deus, né, Alex? Meu Deus, tá faltando Deus. Tá. Pra muita gente. Então, o pouco que se a gente pode levar pra alguém e se a gente pode usar a internet a nosso favor, né, como ferramenta. Que baita ferramenta, meu Deus, baita ferramenta. A gente vê tanta porcaria ali. Eu tenho que ficar de olho nas minhas filhas, o que elas estão assistindo, né? Então, tem tanta coisa ruim, é um bombardeio todo dia. Sim. Então, é uma forma de Nós somos a resistência. E você sabe que tem algo muito legal, né? Que eu olho, já comentei isso com o pessoal do tambor, né? Quando eu olho pro tambor, é fazendo ali um sentido figurado, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mantém os 3 tambores em pé, identificando como eles atuam na sua vida, né? E não deixa nenhum cair. Sim. Porque senão alguma coisa você não vai identificar na sua relação com Deus. Deus Pai, Criador, o Jesus, o Deus revelado, o Deus Salvador, o Espírito Santo, Deus habitando em nós. Os 3 têm que estar ali, fluindo. Sim. Nessa identidade, né? Através de nós, né? É muito legal. Não derruba os tambores, Raquel, pelo amor de Deus. Raquel, que legal. Tem dia que é difícil. Raquel, nós temos um momento no programa Rodeio da Vida e esse momento se chama justamente Momento Rodeio da Vida. É aquele momento que você tem uma convicção de que se não fosse a mão de Deus,
a situação ou a sua história não teria mudado, algo muito específico, um milagre, uma solução de um problema, ou um pensamento que falou, poxa, essa área aqui eu mudei e deu tudo certo, foi Deus que me mostrou. Não veio de homens, não veio de pessoas, nenhum amigo, ninguém te ajudou, foi Deus. Você tem esse momento rodeio da vida? Tenho vários, vários, mas para citar para você alguma coisa que está dentro do que a gente está conversando, eu falo sobre a minha área de atuação mesmo. Porque desde que eu entrei na faculdade, eu sempre pedia para Deus, eu falava, Deus, eu quero que o Senhor use as minhas mãos para trazer cura, para trazer ajuda para os que precisam de mim, porque não fala, né? Como eu já falei, não fala, eles não falam. Verdade. Eles não têm como se expressar. Então, que o Senhor use as minhas mãos para trazer, de alguma forma, cura, bem-estar, o que eu puder fazer. E aí eu sempre falo que eu só não sabia que Deus ia fazer isso de forma tão literal, né? Meu Deus, é verdade. Porque hoje o que me carrega, o meu carro-chefe são as terapias manuais, né? Que bacana. E através da terapia manual sutil e da microfisioterapia, mais especificamente, a gente consegue literalmente trazer cura para um animal. Que bacana. O propósito Sim. veio antes da conta bancária. Motivação certa, alinhada com Sim. Deus. Que legal. Obrigado, Raquel. O programa é muito rápido, né? Acho que teria muito mais aí para poder você compartilhar, mas já vamos deixar agendado aí. Mais para frente a Raquel volta. Eu tenho certeza que ela vai ter mais testemunho, mais história para compartilhar. Fiquei muito contente se você atendeu o nosso convite. Foi um post que você fez de Deus, falando de Deus, da sua fé, que eu falei, opa, vou levar a Raquel no programa. Raquel, nós temos agora, já para esse final de programa, a gente tem um costume de orar pelos nossos convidados. Eu posso orar por você? Com certeza, a oração sempre é bem-vinda. Amém. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Raquel. Quero louvar ao Senhor, Pai, porque ela é uma criação preciosa, uma filha preciosa. Ela ouviu o conselho do Pai, ela ouviu, Senhor, a direção que o Senhor colocou no coração do pai dela, eu creio assim, e ela percebeu que hoje foi a melhor escolha. Sim. Como filhos, papai, que estão aí assistindo esse programa, que eles possam se inspirar também e dar ouvido às vozes do pai e da mãe. São os melhores conselhos que nós temos nessa terra, que nós possamos ser a cada dia filhos que honram pai e mãe. Sim. Precisamos, Pai, resgatar esse valor da família, e a Raquel tem o seu berço. Ela tem um berço do qual ela conheceu o Senhor, a vida com Cristo. Sim. E esse berço, papai, tem levado ela a ser a profissional, a mulher de Deus, a pessoa que ela é hoje. Sim. Deus amado, em nome de Jesus, venha abrir portas poderosas sobre a vida dela. Que o campo de visão dela seja ampliado, que ela possa ver novas oportunidades, Pai, por esse coração fiel àquilo que ela tem carregado como proposta de profissão. Em primeiro lugar está o bem-estar do animal. E depois, Senhor, o recurso financeiro, mas eu sei, porque ela colocou as coisas no seu devido lugar, esses recursos serão abundantes. Em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor, para que a vida da Raquel possa ser uma inspiração àqueles novos estudantes, estagiários que passarem pelas suas mãos. Que ela possa ser a sensibilidade de direcionar profissões, assim como a dela foi direcionada de uma forma muito específica. Sim. Que esses profissionais lá na frente possam falar, eu passei pela doutora Raquel, por isso eu construí uma carreira promissora. Mas principalmente, hoje eu entendo minha vida com Deus, porque ela me inspirou a carregar esse mesmo Deus que nos trouxe um dia nessa terra para cumprir o propósito. Que ela possa cumprir esse propósito a cada dia. Que ela possa ser grande nessa terra e que ela possa conquistar novos territórios. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que ela seja abençoada e abençoadora por onde ela passar, em nome de Jesus. Amém. Raquel, obrigado a presença. Obrigada. Deus te abençoe. Eu tenho certeza, quem está assistindo ali deve estar com gostinho de querer mais. Então, segue lá, Raquel. Acompanhe as redes sociais. Eu vou inspirar a Raquel a postar mais ainda. Ela é reservada, mas nós vamos ficar no pé dela ali, compartilhando as suas mensagens, as suas inspirações. E eu creio, Raquel, que... Eu acredito assim. Existe tudo um motivo. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, a sua vinda nesse programa, eu acredito que vai ter um start aí para Raquel se tornar mais ainda uma inspiradora para aqueles que te acompanham. Amém. Obrigado a presença.
Jesus é o bom pastor e nós, como cowboys de Cristo, temos o compromisso de cuidar bem do seu rebanho. Até o próximo programa Rodeio da Vida.